Precisamos falar sobre Veneza. Olá, eu sou Bruno Fai, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Veneza, dirigido pelo Miguel Falabella. Ele fez parte da competição de longas brasileiros da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A história, né, ela foi escrita originalmente pelo Jorge Akami, que em 1998 é uma peça de teatro, inclusive, que já foi montada pelo próprio Miguel Falabella em 2003, 2004, e agora ele finalmente consegue trazer para o cinema depois de um processo de mais de 10 anos, né, em que ele vem trabalhando. A história, né, essencialmente fala sobre um grupo de prostitutas neste prostíbulo que é dirigido, na verdade ele foi montado pela chamada Gringa, personagem da Carmen Maura, que você provavelmente pode conhecer de filmes do Pedro Almodóvar. Ela era uma das grandes divas, né, uma das grandes musas do Pedro Almodóvar durante vários anos. E aqui ela faz o papel dessa já cafetina, né, ex-prostituta, agora cafetina, que já está idosa, cega e que mantém uma espécie de um sonho. Às vezes ela está meio na realidade, meio no sonho, e ela sempre que está no momento do sonho, ela tem essa necessidade aguda de viajar para Veneza. Ela quer ir de qualquer forma para lá para reencontrar um grande amor do passado e, no caso, pedir perdão para ele, enfim, por uma questão que aconteceu entre eles. Aí a gente começa nessa trama em que esse grupo de prostitutas, né, que tem entre as atrizes, a atriz Carol Castro, Dira Paz, a Daniela Vinitz, entre outras, e junto delas também tem o Tonho, que é no caso, um filho de uma prostituta, que ajuda elas ali a manter o local. Ele é um personagem interpretado pelo Edu Moscovis, e ali ele, junto com a Dira Paz, com a personagem Dira Paz, que é a Rita, desculpa, eles dois acabam prometendo achar uma forma de levar a Gringa para Veneza. E ali eles começam a criar toda uma forma de fazer com que ela sinta que está indo para Veneza. Já que ela não consegue enxergar, eles tentam de alguma forma realizar esse sonho dela, uma vez que levar ela para Veneza de verdade parece ser uma missão bem complicada. Bom, já tendo em vista, né, mais ou menos a estrutura da história, a gente pode falar um pouquinho mais sobre como é que a coisa toda se desenrola. Quem conhece o estilo do Miguel Falabella não vai ter dificuldades, né? Se você gosta do estilo dele, você com certeza vai gostar de Veneza. Ele segue muito esse estilo narrativo dele. Ele é um diretor, dramaturgo, que gosta dessa coisa que lembra um pouco a comédia dell'arte, que mistura uma coisa meio circense. Ele gosta da coisa do dramalhão, do drama pesado, às vezes com toques, com a mão pesada, né? Ele tem uma mão, às vezes, muito pesada para trabalhar em certos assuntos, especialmente quando se trata de comédia. Ele gosta de uma coisa bem pastelão, bem visual. Ele não tem problemas em colocar os atores deles em situações não vamos dizer atípicas, mas situações em que eles se sintam, em que eles podem fazer além do que seria natural, ou que seria normal. E nesse caso aqui no Veneza é interessante porque ele tem todos os componentes. É uma história que, apesar de ser relativamente nova, ela tem pouco mais de 21 anos, ela foi escrita em 98. Ela tem um quê de história meio anacrônica. O lugar onde acontece essa história, né, que tem um ar de fábula, que também é outra coisa que atrai bastante o Miguel Falabella, né? Ele gosta de trabalhar com a coisa não diria do sobrenatural, mas alguma coisa não normal, alguma coisa que extrapola a normalidade. Então essa peça tem tudo o que ele precisa, trabalha com coisa da imaginação, permite personagens incrivelmente que poderiam ir para um nível quase histérico, mas por algum motivo, de alguma forma, o Miguel consegue se conter nesse trabalho e mostrando bastante maturidade, né, nessa direção. Ele já é um cara que vem trabalhando há muito tempo, ele tem um leque de trabalhos aí bem conhecidos, e a gente reconhece muito o toque dele, especialmente pelos atores com quem ele trabalha. Ele sempre trabalhou com atores como, por exemplo, Marília Pêra, Arlete Salles. Inclusive a Arlete fez parte da montagem de 2003, que contava com a Laura Cardoso também. A Arlete fazia o papel
da Rita, enquanto a Laura fazia o papel da gringa. E são atrizes, né, que estão sempre ali orbitando aquele universo de histórias que ele costuma abordar. Você pega, por exemplo, os musicais que ele já montou, como por exemplo Gaiola das Loucas, o musical Hairspray. Ele sempre pega histórias em que ele trabalha personagens marginais, universos marginais ou universos assim que trabalham assuntos tabus ou assuntos em que as pessoas são colocadas de lado. Por exemplo, fala sobre homossexualidade, LGBT, fala sobre gordofobia, fala sobre pobreza, fala sobre a falta de conhecimento. Um dos personagens mais icônicos nesse sentido, ou que mais se adequa a esse estilo de personagem e de narrativa que o Miguel gosta de trabalhar, é o personagem da Daniela Vinitz, que ela é uma personagem que é muito próxima, muito parecida desse tipo de assunto que ele costuma ter. São aqueles personagens bem barraqueiros, mas que não é só barraqueiro gratuito, é um barraqueiro que é uma pessoa brutalizada, é uma pessoa que está em busca de alguma coisa, mas que ao mesmo tempo não se entrega. Ela, assim como as outras personagens desse prostíbulo, também está atrás do amor. A história, apesar de acontecer no prostíbulo, falar sobre sexo, exalar sexo, é uma história sobre amor, é uma história sobre esperança e sobre acreditar. Tem muito de neorrealismo italiano ali, ainda que ele às vezes tenha... Vamos dizer que ele pesa a mão, que eu acabei de falar que ele não pesa, mas ele acaba perdendo um pouco as possibilidades de estruturar alguma coisa um pouco mais real. Como é uma coisa meio fabulesca, já no começo, né, nos créditos, a gente tem aquelas letras todas rebuscadas. Parece que você está vendo um começo de um filme do Tim Burton, como se estivesse vendo um Peixe Grande e suas histórias, por exemplo. Tem lá o circo, a tenda circense, tem todos esses elementos que são muito parecidos com coisas que ele já fez anteriormente, são muito dentro desse universo que ele gosta de trabalhar e que ao mesmo tempo remete a esses criadores, né, como o Tim Burton, por exemplo. E nesse ponto ele consegue misturar esse monte de elementos. A história funciona muito bem, ela é relativamente curta, tem apenas 90 minutos, mas também tem algumas coisas ali que deixam a gente um pouco incomodado. Pode incomodar muita gente em alguns aspectos. O primeiro, como eu falei, ele é uma história anacrônica, ela não parece estar acontecendo nos dias de hoje, parece que é uma história bem antiga, ainda que de vez em quando ali no meio da história eles falam uma coisa de internet, ou falem sobre avião, não se viaja mais de navio, é de avião. Então assim, dá a entender que esses personagens estão perdidos em algum lugar fora do tempo, mas ao mesmo tempo se mantém nos dias de hoje, se mantém presente. Esse anacronismo também se reflete na fotografia escolhida. Não é uma fotografia relativamente clara, ela é uma fotografia quente, mas tem um quê de meio obscura. É como se fosse um filme antigo, feito lá na década de 60, 70. É bem colorido, só que esse colorido parece que está um pouco escuro, um pouco escondido por baixo de camadas que deixam eles mais opaco. A gente vê um vermelho vivo, mas é um vermelho que está mais no escuro, assim como um azul, amarelo. É como se a gente estivesse realmente vendo algum filme que envelheceu bastante. Isso daí com certeza foi uma escolha da direção, até para poder manter esse universo um pouco mais onírico. Quando a gente chega na sequência que vai mais pro lado de Veneza, né, porque teve cenas gravadas lá, a coisa fica um pouco mais solar, um pouco mais radiante. E inclusive chegando no final a coisa ganha mais brilho, né? Ganha mais luminância, como se a gente estivesse saindo desse universo marginal e entrando nesse universo mais realista e com um toque de esperança. Só que mais uma vez, né, como ele é uma história anacrônica, e isso é uma coisa que persegue, pode ser positiva, mas também pode trabalhar de forma negativa contra o filme. Nos dias de hoje é muito difícil a gente falar sobre filmes que contam sobre pessoas marginalizadas sem colocá elas em estados de clichê ou sem colocá-las no estado assim de julgamento. É difícil falar que a peça julga ou que a história julga ou que o Miguel julga esses personagens, mas existem algumas situações, pelo fato de trabalhar com prostitutas, ou seja, mulheres que vendem o corpo e tudo mais,
que algumas pessoas podem sentir a falta de uma retirada desse texto, uma questão mais feminista talvez, e que não está impressa lá. É uma coisa muito crua, muito antiga, se você for ver bem. Não tem nenhum momento ali efetivamente que essas personagens elas se colocam, vamos dizer assim, tipo, eu sou uma prostituta porque eu quero, tal. Elas são muito mais vítimas da circunstância. É meio como aquela história clássica, por exemplo, se você pega um filme do Charles Bronson, que mata a esposa dele e o filho dele, ele vai se vingar. Agora, se fosse uma mulher no lugar de Charles Bronson, que matasse o marido dela e o filho, ela ainda seria estuprada e a única coisa que seria lembrada seria o estupro. Então, assim, a gente entra nessa questão desses pequenos problemas relacionados às questões femininas dentro dos filmes. O que leva a mulher à loucura, o que leva a mulher a fazer alguma coisa. Ali a gente tem uma sequência de mulheres que trabalham com a prostituição, mas não tem uma reflexão sobre isso. A peça, no caso, originalmente, assim como o filme, não solicita isso, ela não exige isso, não pede isso, mas provavelmente algumas pessoas podem sentir falta dessa reflexão, podem sentir falta dessa posição. Tem ali uma subtrama, não apenas uma, mas duas subtramas, numa história de 90 minutos, o que mostra que o filme em si, a história principal, talvez fosse curta demais para sustentar um filme do tamanho de um tamanho normal, de 90 minutos. Então a gente tem ali uma subtrama com a personagem da Carol Castro, que tem ali um relacionamento com um jovem ali, que, enfim, eu não vou adiantar muita coisa, mas que tem essa questão amorosa em relação a esse jovem, e tem uma outra personagem também que tem uma questão de uma doença, que eu também não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, que também está inserida ali. Mas são tramas que aparentemente não parecem adicionar muito à história. A história da personagem da Carol Castro, que inclusive ganhou, né, o Kikito de melhor atriz coadjuvante por este filme, a personagem dela ainda tem alguma consonância da história, porque de um lado a gente temos duas histórias de amor trágico, por assim dizer, né? O lado tem a história da gringa, que é uma mulher que teve a oportunidade de ter o amor e jogou a escanteio, e aí se arrependeu, né? Depois da velhice se arrependeu e agora quer recuperar esse tempo perdido, reatar ou achar um perdão. E tem a personagem da Carol, que também tem essa questão do amor, que está florescendo ali na juventude e tal, e ela está a fim de agarrar ele, mas as circunstâncias podem levar a um outro fim, né? Não é nenhuma surpresa, efetivamente não há spoilers a serem, né, passados, né, ou coisas que a gente possa revelar que vai estragar a experiência do filme. Mas essencialmente, né, ele é um filme que trabalha com essa questão da ilusão, do onírico, do fantasioso e principalmente a questão do amor. São histórias, são personagens com estilos e diferenças em relação ao amor. Cada uma está buscando, ou está perdendo, ou perdeu, ou está tentando recuperar o amor de alguma forma. Um dos personagens que eu acho que perde mais dentro dessa história provavelmente é o personagem da Dira Paz, a Rita. Ela funciona quase como uma escada para justificar todas as questões. Ela seria tipo o braço direito da gringa, que é a personagem da Carmen Maura, mas exatamente por ela ser um braço direito, ser aquela cola que une essas personagens e ser aquela que está tentando fazer com que a coisa rode, a coisa funcione, ela se torna, vamos dizer assim, só um elo de ligação. Ela parece não ter uma história própria para desenvolver. Tem ali alguns movimentos entre a personagem dela e o personagem do Edu Moscovis que faz você imaginar que talvez eles tenham algum relacionamento, mas a coisa parece que não evolui. Isso novamente deixa bem claro, e aí quando você assiste o filme você sente a pegada teatral original do texto. Não tem momentos mortos, não tem barrigas, as coisas acontecem com uma certa velocidade, é tudo bem pontuado, a gente não tem tempo para reflexões de conversas reflexivas sobre as questões, é tudo muito exposto e muito colocado, mas não deixa de ser uma coisa orgânica. É um filme gostoso para assistir, não é um filme para assistir com a família, porque tem muito sexo, tem muita nudez, e ainda assim ele consegue ter uma leveza incrível. Tem um quê ali de pornochanchada, que também é algo que o Miguel adora flertar, ele adora trabalhar esse tipo de coisa que vai ali bem próximo ali de uma coisa quase pornográfica, mas que ao mesmo tempo ainda mantém uma certa
uma certa estrutura artística, não é uma coisa assim que se extrapola, mas novamente, né, o Miguel tem personagens icônicos, tem histórias icônicas, mas todas elas de certa forma acabam conversando com assuntos um pouco espinhosos. Se, por exemplo, o filme Sai de Baixo, né, Sai de Baixo o filme hoje, teve toda essa discussão em relação à questão da Magda, por exemplo, porque nos anos 90 a gente tinha uma visão da mulher burra, tal, cala a boca Magda, e hoje é uma coisa que já não é tão bem aceita. Veneza pode também levantar essas questões. Provavelmente não levantou no primeiro momento aqui em Gramado, porque a gente teve aí umas questões mais espinhosas ainda em cima do outro filme que estava sendo lançado aqui, o Vou Nadar Até Você, que teve essa discussão sobre o fetichismo da imagem feminina, vista de forma fetichista, né? Uma coisa meio voyeur. Aí no filme Veneza a coisa ficou um pouco menos explícita, ou pelo menos não foi questionada. Ainda assim, é uma sessão muito bacana, uma sessão gostosa de assistir. Talvez você possa se identificar com alguns personagens, talvez você não se identifique de forma alguma, talvez se você se incomode com alguns furos que a história se coloca, mas esses furos também você consegue transpassar por eles facilmente. Como eu disse, né, é um texto teatral, então ele não está muito preocupado em trabalhar a questão de tempo e realidade. A coisa toda meio que se desenrola de uma forma um tanto rápida, não dá tempo de você refletir sobre o que é ou não possível dentro daquelas estruturas. Enfim, é um filme que eu daria um 8. É um filme relativamente bem construído, muito bonito, tem uma fotografia ainda que antiga, né, ainda propositalmente antiga, é uma fotografia gostosa que, especialmente quando trabalha momentos solares, né, quando tem as histórias durante o dia, é gostoso de ver, ou quando tem a iluminação cênica do circo, como por exemplo a gente tem aqui, essa daqui é uma das sequências que tem dentro do filme, muito bonitas, muito bem coloridas, muito bem estruturadas. É um filme que vale a pena ver no cinema, exatamente por essas questões estéticas. Ele também teve aí uma boa recepção do público em geral aqui em Gramado, e com certeza vai ter aí uma boa construção de público a partir do dia 12 de dezembro, quando ele estreia aqui em todo o Brasil. Bom, eu sou Bruno Fai, encerro por aqui a minha conversa com vocês. A gente continua por aqui falando sobre outras coisas. O festival acabou, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre os filmes que passaram por aqui, discutir um pouquinho, e a gente vai falando aqui no nosso canal com vocês. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. E, bom, é isso. Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.